Boa noite a todos. Espero que o microfone esteja a funcionar. Como sabem, eu tenho tido nos últimos tempos episódios relacionados com microfones bem resolvidos, mas, no entanto, procuro sempre perceber se o microfone me permite falar e se há alguém aqui próximo que me possa retirar microfones e que não me permita continuar e concluir as frases. Bom, eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite que me foi feito para estar hoje aqui nestas jornadas sobre o investimento, aqui em Beja, aqui no Alentejo. É sempre uma alegria vir ao Alentejo. Eu tenho uma família que é do Alentejo, com orgulho e com gosto. Parte da minha família é de Alcácer do Sal, tenho parte de família também em Évora, noutras cidades do Alentejo, e por isso é sempre com uma alegria acrescida que regresso a esta terra da qual gosto tanto. E gostaria de começar relembrando exatamente aquilo que foi dito há pouco e dizendo que hoje vou começar com uma afirmação que eu nunca pensei que pudesse proferir numa sessão pública. É que hoje eu concordo com o Dr. António Costa. Hoje é possível dizermos que estamos todos de acordo, porque hoje, aliás que não foi hoje, foi há alguns dias, mas hoje é que está a passar na televisão, hoje ele disse duas coisas muito importantes. Ele disse que, em primeiro lugar, Portugal enfrentou a crise e venceu a crise. Primeira afirmação importante do Dr. António Costa. E segunda afirmação muito importante do Dr. António Costa é que Portugal hoje está muito diferente. Portugal hoje está muito diferente para melhor do que era há 4 anos atrás. De facto, nada como uma sessão pública em que provavelmente o líder da oposição não sabia que estava a ser filmado para que a boca lhe fuja para a verdade e para que ele possa, pela primeira vez, afirmar, sem qualquer tipo de reserva, aquilo que corresponde à realidade do país. Nós hoje estamos melhor do que estávamos há 4 anos, nós hoje estamos melhor do que estávamos em 2011, e isso é um esforço e é um resultado não só da ação do Governo, mas sobretudo da ação das famílias e da ação das empresas portuguesas. E é bom, antes de iniciarmos esta conversa sobre o investimento, é bom fazermos um esforço de memória para percebermos onde é que o país estava em maio de 2011. O país, em maio de 2011, estava na bancarrota. Tinha perdido completamente a sua credibilidade externa. E os cofres do Estado tinham dinheiro para pouco mais de um mês a honrar os seus compromissos, para pagar funcionários públicos, para pagar pensionistas, para pagar as prestações sociais, para pagar subsídios de desemprego e para governar o país. O país, em 2011, melhor, em 2010, tinha as contas públicas completamente descontroladas. O país, em 2010, teve um déficit orçamental a rondar os 11%. O país estava com uma dívida pública galopante e ninguém nos queria emprestar dinheiro. E, para além disso, o país, em 2011, estava em plena recessão económica. E nós hoje, cerca de 4 anos depois de o país nos ter sido entregue em plena recessão e à beira da bancarrota, nós temos uma situação completamente diferente. Temos, desde logo, contas públicas em ordem. Depois do déficit público, do déficit orçamental de cerca de 11%, tivemos um déficit em 2014
que rondará os 4%, ficará, em princípio, abaixo dos 4%. Por isso, uma melhoria de mais de 6 pontos percentuais. E o país, em 2014, pela primeira vez, depois destes anos difíceis de recessão, pela primeira vez começou a crescer economicamente. Tivemos um crescimento a rondar o 1% em 2014 e prevemos crescer cerca de 1,5% em 2015. Por isso, tudo completamente diferente daquilo que recebemos em 2011. E, como dizia, o Governo fez um conjunto de reformas, o Governo tem o mérito de ter posto as contas públicas em ordem, mas os grandes heróis e as grandes heroínas desta recuperação económica são as famílias e são as empresas portuguesas. Sem as famílias e sem as empresas portuguesas, o país não tinha andado para a frente, o país não tinha começado esta senda de recuperação económica. Deixem-me começar por vos dizer e por vos sinalizar algumas reformas importantes que foram feitas nestes 4 anos e que permitem, de facto, mostrar um país diferente. Desde logo, reformas ao nível do enquadramento concorrencial, ao nível do mercado laboral, ao nível do sistema judicial e ao nível das reformas fiscais. E isso permitiu criar uma economia mais aberta e competitiva, permitiu reduzir o peso do Estado na economia e o peso das empresas públicas na economia, permitiu um orçamento de Estado equilibrado e permitiu reforçar a confiança e a credibilidade no nosso país. Um segundo ponto importante é que conseguimos, ao fim de muitos e muitos anos, ajustar e equilibrar a nossa balança externa. E quero-vos dizer que os dados finais do Banco de Portugal apontam para que a nossa balança externa, a balança corrente e de capital, terminou o ano de 2014 com mais 2,1% do PIB, o que confirma o terceiro ano consecutivo de saldo positivo na balança externa. Isto significa que Portugal hoje, tendo em conta a parte dos produtos, das mercadorias e a parte dos serviços, exporta mais do que importa. E por isso temos uma situação líquida face ao exterior. E este é um elemento decisivo para que o país continue equilibrado e continue a crescer no futuro. Para além disso, é importante também referir que, ao nível das exportações, tivemos uma vez mais o melhor ano de sempre. O ano 2014 é um ano recorde em termos de exportações portuguesas e tendo atingido o valor mais elevado de sempre. Cresceu cerca de 2,5% face a 2013, mas mais importante do que isso, representa hoje, o setor exportador, representa hoje cerca de 40% da riqueza gerada em Portugal. Isto significa que há 3 ou 4 anos atrás as exportações representavam apenas 28% da riqueza produzida em Portugal. Isto significa que temos um país mais virado para fora, mais capaz de competir internacionalmente e, por isso, um país mais preparado para enfrentar um mundo cada vez mais global. Outro ponto importante. As nossas exportações têm-se vindo a diversificar em termos de produtos e em termos de mercados. Cada vez temos mais produtos a exportar, não dependemos de um ou outro setor, temos cada vez mais setores que são exportadores e temos cada vez mais mercados para exportar, não só ao nível da União Europeia, mas a nível mundial, a nível fora da União Europeia. E esse é também um elemento muito positivo, que significa que as empresas portuguesas estão a ganhar cada vez mais cota de mercado nos mercados internacionais. Vários setores mostraram sinais de retoma e os níveis de confiança, quer dos empresários, quer dos consumidores, estão hoje a um nível muito superior àquele que estava antes da crise, antes de 2011. Por outro lado, Portugal melhorou muito em termos de competitividade internacional. Os dados de um relatório
mais importante ao nível da competitividade global, publicada em 2014, demonstra que Portugal, neste momento, é o 36º país em termos de competitividade e que cresceu 15 lugares em 2014. Estamos, por exemplo, à frente de países como a Itália ou a República Checa. Mas para continuarmos este esforço que foi feito nos últimos 4 anos, é importante que, depois do ajustamento orçamental, continuemos as reformas e continuemos o esforço de recuperação da economia em Portugal. E para isso é decisivo continuarmos a apostar no investimento. É o investimento que vai fazer a diferença relativamente à produção de riqueza que Portugal vai gerar no futuro. E nessa matéria, deixem-me puxar um pouco a brasa à minha sardinha. Como foi referido, as reformas fiscais tiveram uma importância significativa no reforço do investimento produtivo em Portugal. E esse esforço e esse apoio ao investimento não começou agora. Começou há cerca de 2 anos, mais particularmente na parte fiscal, mais particularmente quando o Governo decidiu criar o supercrédito fiscal, aquilo que tecnicamente foi considerado o crédito fiscal extraordinário ao investimento. E o Governo lançou este crédito fiscal porque entendeu que era fundamental criar um momento, uma situação que permitisse funcionar como gatilho para a retoma do investimento produtivo, para a retoma do investimento empresarial. E, de facto, nós vínhamos de 2 anos de quebra significativa do investimento produtivo. O investimento em equipamentos e máquinas, aquele que é considerado o investimento produtivo das empresas, tinha caído 23% em 2011 e cerca de 8% em 2012, e era necessário acompanhar os primeiros sinais de retoma económica com um estímulo fiscal ao investimento produtivo. E isso foi feito com o supercrédito fiscal, que abrangeu os investimentos realizados pelas empresas no segundo semestre de 2013. E, de facto, o supercrédito fiscal teve resultados que superaram as estimativas iniciais que foram definidas pelo Governo. Quero-vos dizer que cerca de 18.500 empresas investiram cerca de 2.500 milhões de euros em ativos produtivos, em investimento produtivo. O investimento médio de cada empresa no âmbito deste estímulo fiscal rondou os cerca de 27 mil euros e cerca de 68% do investimento foi em setores transacionáveis, nomeadamente o setor da agricultura. Mas a estratégia do Governo, que teve este primeiro impulso de curto prazo, este gatilho ao investimento, foi baseada numa estratégia de curto prazo, mas também numa estratégia de médio e de longo prazo. E no médio e longo prazo, o Governo investiu, por um lado, no Código Fiscal de Apoio ao Investimento, que concretizou um conjunto de elementos fundamentais da reforma do IRC, que foi aprovada no ano de 2014. E quero-vos dar algumas notas importantes sobre o Código Fiscal de Apoio ao Investimento. É um novo Código Fiscal. É um Código Fiscal mais ambicioso. E é um Código Fiscal que pretende promover o investimento produtivo das empresas, fomentando esse mesmo investimento através de medidas fiscais de apoio às empresas. E quero-vos dizer que estes incentivos fiscais, os incentivos fiscais do Código Fiscal de Apoio ao Investimento, foram fortemente beneficiados e reforçados, nomeadamente no que diz respeito aos incentivos fiscais de natureza contratual, naqueles incentivos fiscais superiores a 3 milhões de euros e em que a empresa pode contratar com o Estado o apoio fiscal àquele investimento concreto, mas também ao regime fiscal de apoio ao investimento, o chamado REFAI, que é aplicável a todas as empresas. E, em geral, no novo Código Fiscal de Investimento, que foi aprovado em 2014, as empresas passam a poder beneficiar de um crédito de imposto e um crédito de IRC até 25% do valor do investimento, o que é muito significativo. E, por outro lado, em particular, os investimentos
que sejam realizados em zonas do interior, nomeadamente no Alentejo, passam a beneficiar de uma majoração especial, que pode ir até 10% sobre os 25% do crédito de imposto atribuído inicialmente. E para os projetos de investimento que mantenham ou criem postos de trabalho, essa majoração especial pode chegar até 8%, o que é também muitíssimo significativo. Mas, por outro lado, o Código Fiscal de Investimento tem também um conjunto de medidas importantes para promover o empreendedorismo e para promover a constituição de novas sociedades e de novas empresas. Nós criámos um regime que chamámos startups, mas que, enfim, em português é um regime fiscal de apoio às empresas recém-constituídas, que permite às empresas deduzirem a totalidade do investimento que realizam nos primeiros 3 anos contra o IRC que teriam a pagar. E, por isso, as empresas, nos primeiros 3 anos, e em função do investimento realizado, pagam 0 de IRC. Mas se as empresas não tiverem IRC a pagar nos primeiros 3 anos, podem deduzir o valor do investimento realizado relativamente ao IRC que vão pagar até 10 anos de existência. Ou seja, permite-se que o valor do investimento possa ser deduzido contra o IRC que vão pagar nos primeiros 10 anos de existência. O que significa que as empresas têm aqui um fortíssimo apoio para serem constituídas, fazerem investimento e não pagarem imposto durante um período significativo da sua vida. Mas, por outro lado, criámos também medidas para fomentar a capitalização das empresas. É um problema fundamental da economia portuguesa. As empresas, em muitos casos, estão descapitalizadas e estando descapitalizadas, têm dificuldade em fazer investimento. Pois bem, no novo Código Fiscal de Investimento, criou-se um regime de incentivo que reconhece um custo de 5% relativamente aos montantes que são colocados pelos sócios, às entradas em dinheiro dos sócios, quer para a constituição da sociedade, quer para os aumentos de capital. E isso permite, esta medida permite para efeitos fiscais que as entradas dos sócios nas empresas, quer na constituição da sociedade, quer nos aumentos de capital, sejam qualificadas como custo dedutível e sejam, por isso, equiparadas a financiamento externo. Um dos problemas que a economia portuguesa tem é as empresas estarem demasiado dependentes de financiamento externo, nomeadamente financiamento bancário. E, neste caso, com esta medida, permite-se equiparar as entradas dos sócios aos empréstimos dos bancos e uma parte das entradas dos sócios passa também a ser considerado uma espécie de juro ficcional que é dedutível para efeitos de IRC. Deixem-me dizer também, embora eu seja muito breve nesta matéria, que também foi aprovado em 2014 e depois de uma discussão e de uma negociação dura com a Comissão Europeia, o Programa 2020. O Programa 2020 permitirá que chegue à economia portuguesa cerca de 21 mil milhões de euros até ao ano de 2020. Em particular, desses 21 mil milhões de euros, há 9 mil milhões de euros que servirão para reforçar a competitividade da nossa economia e dentro desses 9 mil milhões de euros, haverá 6 mil milhões de euros que serão para aplicar nas empresas e no reforço da sua competitividade. E dentro desses 6 mil milhões de euros estão previstos muitos fundos para apoiar as empresas agrícolas e para apoiar o setor agrícola. Chegamos à reforma do IRC. E a reforma do IRC foi também uma reforma decisiva para promover o investimento produtivo das empresas. Desde logo porque o sistema fiscal ficou mais competitivo. Reduzimos a taxa do IRC de 25% para 23% em 2014 e continuamos a reduzir a taxa de 23% para 21% em 2015. E o objetivo é que a taxa de IRC se situe entre 17% e 19% no médio prazo até 2018. Esse é o nosso compromisso e esse compromisso será cumprido por este Governo
e pelos governos que se seguirão. Mas, por outro lado, criámos uma taxa específica para as pequenas e médias empresas, de 17%, que é uma taxa também muitíssimo competitiva e que permite hoje às pequenas e médias empresas serem tributadas a uma taxa bastante favorável ao nível do IRC. Dentro do IRC, também criámos um conjunto de medidas fundamentais para promover o investimento. Criámos nessa matéria, para que o discurso não sejam só palavras que o vento leva, criámos um incentivo muito importante que permeia as empresas, que em vez de distribuírem os seus lucros aos sócios através de dividendos, retêm esses lucros na empresa e reinvestem esses lucros em investimento produtivo. A partir de 2015, as empresas que reinvestirem os seus lucros em investimento produtivo têm um crédito fiscal que pode chegar a 10% desse reinvestimento, o que é também bastante significativo. Ao nível de atrair quadros para Portugal, criámos um regime que permite atrair um conjunto de quadros qualificados e permite que esses quadros tenham uma tributação especial ao nível do IRS. Criámos também e reforçámos os apoios fiscais ao nível do investimento em inovação e desenvolvimento. É fundamental que as empresas inovem, é fundamental que as empresas apostem nas novas tecnologias e criamos novos incentivos ao nível da inovação e do desenvolvimento. Por outro lado, e estou quase a terminar, por outro lado, 2015 é um ano também que começa com boas notícias para a agricultura e começa com boas notícias para os pequenos agricultores, porque foi possível não só manter um quadro fiscal bastante favorável aos agricultores, criar aquilo que nós chamamos um novo regime de compensação de IVA para pequenos agricultores. E este regime destina-se a compensar cerca de 130 mil agricultores em todo o país, que têm um volume de negócios até 10 mil euros e que, por serem isentos, não podem deduzir o IVA que suportam quando compram bens como adubos, como sementes ou como fertilizantes. E o que se pretende é que, aderindo a este regime, os pequenos agricultores não só mantêm a isenção do IVA, como passam a beneficiar de uma compensação que corresponderá a 6% do valor das suas vendas. Isto significa que os pequenos agricultores poderão, a partir de 2015, ter esta compensação que será paga, que será reembolsada, que será entregue pelo Estado em resultado das suas vendas e das suas prestações de serviços. E neste caso os agricultores, e principalmente os agricultores de menor dimensão, poderão beneficiar desta ajuda extra que será certamente muito importante para a redução dos seus custos de produção e dos seus custos de contexto. E devo-vos dizer que com a criação deste regime, muito favorável para os pequenos agricultores, honramos a nossa tradição de defender o mundo rural e defender a nossa lavoura. Termino com duas notas. A primeira é para vos dizer que o ano 2015 é um ano decisivo. É um ano de escolhas. E os portugueses e as portuguesas vão ser chamados a tomar uma decisão fundamental para o seu futuro. E a decisão terá que ter em conta dois aspectos essenciais. Querem os portugueses votar naqueles, votar no partido que levou o país à bancarrota, ou querem os portugueses, em alternativa, votar naqueles partidos que recuperaram o país
e que retiraram o país da situação de bancarrota. Primeira escolha que tem que ser feita. E é uma escolha, e é importante dizer isto às pessoas, é uma escolha que terá as suas consequências. O Partido Socialista, até hoje, fevereiro de 2015, ainda não foi capaz de reconhecer os erros de governação que levaram o país à situação de bancarrota. E isto significa o seguinte, significa que não assumir o erro é não reconhecer o erro. E quem não reconhece o erro está preparado para repetir o erro na primeira vez que tiver a oportunidade de o fazer. E por isso, a primeira grande decisão é saber se querem votar naqueles que levaram o país à bancarrota, que não reconheceram os erros de governação que levaram a esse final e que, muito provavelmente no futuro, voltarão a cometer os mesmos erros que levarão o país outra vez à bancarrota, ou votar nos dois partidos que, de facto, recuperaram o país e retiraram o país da situação de bancarrota. Mas a segunda questão é também uma questão decisiva. E a segunda questão tem a ver com o facto de saber se os portugueses estão hoje disponíveis para voltar novamente a uma situação de recessão económica e uma situação de dificuldade, ou se querem manter o passo e ter uma perspectiva de futuro diferente. Não é suficiente falar do passado. Não é suficiente falar daquilo que se passou há 4 anos. É importante, mas não é suficiente. É importante que os dois partidos que hoje governam o país tenham uma perspectiva de futuro e possam dizer às pessoas que manter este passo, manter este caminho seguro é a única forma das pessoas recuperarem rendimento, recuperarem nível de vida e Portugal voltar novamente a ser um país que cresce economicamente e, crescendo economicamente, distribui melhor a riqueza que produz. E, nesse sentido, a segunda grande decisão é saber se os portugueses querem voltar atrás, querem voltar a uma situação de recessão económica ou se querem continuar a crescer de uma forma segura, consistente e sustentável. E os partidos que neste momento apoiam o governo, os partidos que neste momento governam o país, terão um programa seguramente bem preparado, consistente e que dará essa esperança aos portugueses. Portugal está no rumo certo e cabe agora aos portugueses manter Portugal no rumo certo. Muito obrigado pela vossa atenção.